Que a paz seja convosco, meus amados irmãos. Aqui quem fala é o pastor João Verone e hoje eu quero trazer aqui uma reflexão acerca da palavra do Senhor, um ensinamento muito profundo. Você vai me acompanhar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, o versículo do número 1 adiante. Vai nos falar o seguinte: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade, ou sobre rei sobre a sua nação? Bom, esse rei que Samuel ungiu e Deus escolheu é um cara chamado Saul, rei Saul. Antes, era apenas Saul. Nesse momento que ele se encontra sendo ungido pelo profeta Samuel. Eu não quero aqui ser longânimo, eu quero ser sucinto, mas eu quero também aqui falar tudo aquilo que é necessário para que você possa entender a profundidade dessa palavra. Então preste atenção e vamos lá. Há muito tempo Israel começa a pedir por um rei, porque antes Israel eles eram comandados pelos juízes. O profeta Samuel foi um dos últimos grandes juízes da Bíblia, que comandava a nação israelita, mas eles não queriam mais os profetas, até porque Samuel já estava velho e seus filhos não andaram em acordo com o caráter do próprio Samuel. Os filhos de Samuel tomaram outro rumo. Então ele resolveu falar com Deus e ver o que Deus achava do pedido da nação israelita. A nação israelita estava pedindo por um rei para representar a eles, para comandar a eles. Na primeira instância, quando Deus vê Israel pedindo por um rei, Deus fica muito chateado, muito triste, porque eles resolvem ser comandados por um homem de vez ser comandado por Deus. Mas isso não entra em questão agora, isso é uma outra pregação para um outro momento. Pois bem, Deus faz aquilo que Israel estava desejando. Deus escolheu a dedo. Na tribo de Benjamim, Deus olha lá um rapaz com um porte imponente. Deus olha um rapaz belo, formoso, mas não foi pela sua beleza, não foi pela sua formosura que Deus quis escolher a Saul, mas foi pela sua coragem, determinação e obediência. Deus olha para Saul e fala: esse daí que vai ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, um homem que era atrevido, um homem que era imponente, um homem que era sagaz, um homem que não temia, um garoto que já era um grande homem visto pelos demais e não pela sua altura, porque a Bíblia diz que sobre seu ombro ele se sobressaía aos demais, ou seja, ele era um homem alto, um homem grandão, mas não era pelo seu tamanho, mas sim pelo seu caráter que ele chamava atenção. Pois bem, um dia acontece um episódio sobre lá na terra, na tribo de Benjamim, o seu pai, Quis, ou em alguma outra tradução, Cis, o seu pai perde o seu rebanho de jumentas, se assim dá para falar, rebanho. Seu pai perde as suas jumentas e manda que Saul, juntamente com o seu servo, fosse atrás da jumenta para procurar. E foi lá então, Saul junto com o seu servo foram procurar a jumenta do seu pai. Caiu a noite, a tardinha, já estavam bem longe da tribo de Benjamim e de repente Saul fala: é melhor nós voltar. Já chegou a noite e meu pai vai ficar preocupado conosco, porque nós já faz tempo que nós estamos para fora das terras, e com certeza meu pai se preocupa muito mais comigo e com você do que com essas jumentas. Mas daí o servo de Saul se lembrou: não é aqui. E Saul fala: não é aqui o que, homem? Não é aqui que mora o vidente? Porque antigamente os profetas eram chamados eles de vidente. Não é aqui que mora o vidente, o profeta, aquele que vê aquilo que ninguém consegue ver, aquele que é tão poderoso que fala no ouvido de Deus.
Daí Saul fala: será que é aqui? É aqui sim. Daí eles falam: o que você acha de nós se apresentar a ele e pedir para ele aonde está as jumentas do seu pai? Com certeza ele irá nos guiar corretamente pelo caminho. Daí Saul olha para o seu alforje e diz: eu só não tenho nenhum pão para levar a ele. Não temos nada para levar a ele. Como que nós vamos se apresentar a esse homem sem nada? Então o servo de Saul vai falar: eu tenho aqui um quarto de ciclo. Entregamos isso a ele de oferta, entregamos isso para abençoar a ele, e assim ele nos abençoou. E assim foi. Assim foram eles atrás, a cata do profeta Samuel. Encontraram umas mulheres, pediram informação, as mulheres deram informação para eles e se encontraram com o profeta Samuel. Samuel olha para Saul e diz: é você que eu estava esperando. Hoje nós vamos aqui sacrificar, apresentar a Deus o nosso sacrifício, e depois nós vamos jantar. Venha e se assenta comigo para jantar, porque é você que eu estou procurando. E nem se preocupa, Saul, profeta Samuel falando, nem se preocupa, Saul, porque seu pai já achou a jumenta. De repente Saul, nessa mesma narrativa, Saul olha para si mesmo e questiona ao profeta Samuel: tem certeza que é comigo que você está falando? Tem certeza? Porque a minha tribo é a menor tribo de Israel, a minha família é a menos importante de Israel. Tem certeza? Samuel olha para Saul e diz: é você mesmo, é você que Deus quer. Ou seja, Deus não olha para o seu anel de formatura, Deus não olha para quantos tostões você vem a ter no banco, Deus não está preocupado com o seu clã, com a sua hierarquia, com a sua árvore genealógica. Não, Deus está preocupado com o seu coração. Se você atingir a Deus, se você chamar a atenção de Deus e Deus olhar para a sua cara, Deus vai dizer: é você e Deus, ponto final. Não importa quem você é, de onde você veio, é você e Deus. Assim foi na vida de Saul. Deus olhou para Saul e falou: é você e Deus, é você e Deus. Então foi lá Saul jantar com o profeta Samuel, há cerca de 30 convidados. O profeta Samuel olha para o seu servo e diz: vai lá e me traga aquele pedaço de carne que eu deixei separado. Traga, porque chegou aqui aquele que vai comer dessa carne que eu deixei separada. É você, Saul. É você que hoje tudo isso é por sua causa. Deus já tinha me falado um dia antes que você iria vir, então eu proporcionei tudo isso para festejar. Nós estamos nos alegrando, mas não se preocupe. Amanhã, antes de você ir embora, eu vou te falar o porquê de toda essa alegria, toda essa euforia. Então, eles jantam, chega a noite, eles vão para os seus aposentos. O profeta Samuel prepara um lugarzinho para Saul, eles dormem. Pela manhã de madrugada, se levanta o profeta Samuel, acorda a Saul e diz: ei, se levanta. Levanta você, levanta seu servo, manda seu servo seguir caminhada sozinho, porque eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Então assim fez Saul, mandou seu servo seguir viagem e veio conversar com o profeta Samuel. O profeta Samuel mandou ele dobrar o joelho, ele dobrou o joelho e começou a falar: assim diz o Senhor seu Deus, eu vou te ungir como rei, como capitão dessa nação. O povo clamou por um rei, e é você que Deus escolheu, é você que Deus quer que seja o rei de Israel. E para você entender que é Deus que fala contigo, quando você estiver indo para a sua casa, você vai encontrar 2 homens. Esses 2 homens lá, perto da sepultura de Raquel, esses 2 homens vão falar o seguinte para você: ei, o teu pai está apavorado atrás de você, as jumentas ele já encontrou, mas ele não para de falar. E agora, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer se eu não encontrar o meu filho muito amado? Você vai encontrar esses 2 homens que vão falar isso para você, está entendendo, Saul? E Saul, creio eu que de joelhos dobrados, as lágrimas já começando a correr pelo seu rosto, e fala para o profeta Samuel: sim, eu estou entendendo.
Então você vai encontrar com esses 2 homens, e perto da árvore sagrada, lá você vai encontrar mais 3 homens, presta atenção, 3 homens. Tudo isso vai acontecer para você entender que é Deus que fala contigo. Um deles vai estar levando 3 cabritos, o outro vai estar levando 3 pães, e o outro vai estar levando um odre de vinho. Eles vão te saudar e vão te oferecer 2 pães. Você vai aceitar esses 2 pães e vai continuar, seguir caminhada. De repente você vai chegar lá no acampamento dos filisteus e vai estar descendo do acampamento, do altar do Senhor, um grupo de profetas que vão estar profetizando, cantando alegremente, tocando harpa, tocando flauta, halteres, e eles vão estar lá profetizando. Daqui a pouco, de repente, sem você perceber, o Espírito de Deus vai tomar a sua vida. Você vai começar a profetizar juntamente com eles, e você vai entender que Deus é com você. Você vai até a cidade de Gigal, e lá você vai me esperar por 7 dias, que lá eu vou aparecer, e nós vamos oferecer sacrifício a Deus, e você vai perceber então que as coisas de Deus, a promessa de Deus se cumpriu acerca da sua vida. E isso aconteceu. A Bíblia diz que quando o Saul se levanta, beija ao profeta Samuel e se despede, ele, a partir desse momento, já é outro homem. E quando ele vai indo em direção à sua casa, tudo aquilo que o profeta Samuel falou aconteceu acerca da sua vida, aconteceu, nada falhou. Isso nós entendemos então a voz do profeta Samuel, que realmente é um homem de Deus, mas entendemos também o poder de um chamado. Entendemos, tudo aconteceu. Saul foi cheio da presença, Saul foi escolhido a dedo. Uma história sobrenatural acontece com ele, para ele perceber o tamanho do seu chamado. Poderia eu encerrar o vídeo aqui, poderia eu encerrar a mensagem aqui, poderia eu dizer que assim terminou a vida de Saul, mas não terminou assim. Por mais que tudo isso venha a ter acontecido, por mais que tudo isso venha a ter ocorrido acerca da vida de Saul, a história dele não termina assim. A história dele termina com uma tragédia. Sabe qual tragédia? Lá em Samuel 16, aonde Deus vai falar para o profeta Samuel: ei Samuel, por que ainda você chora por Saul? Por que você chora por esse homem, se eu já tenho rejeitado a ele? É isso mesmo que você ouviu. Por mais que a história dele venha ser uma história inimaginável, com a presença de Deus, a profecia se cumprindo, Saul, ele sobe mais do que era para ele subir. Era para ele subir, sim, mas era sempre para ele ter ficado debaixo da obediência, debaixo da destra de Deus. Mas ele quis subir além, quis fazer a sua própria vontade depois que era rei, quis andar agora segundo a sua vontade, quis fazer aquilo que ele bem pretendia fazer. E quando ele começou a fazer aquilo que ele queria, os desejos dele, a Bíblia vai dizer que o nosso coração mostra o caminho, mas é Deus que guia o nosso passo. A partir do momento que Saul quis andar pelos próprios caminhar dele, seguir a vontade do coração dele e não ser guiado por Deus, as coisas caíram. O castelo de areia de Saul caiu. E Deus olha para Saul e fala: ei, eu tenho te rejeitado. Sabe por quê, irmão? Porque com o nosso livre arbítrio nós escrevemos a nossa história. Com o nosso livre arbítrio nós escrevemos a nossa história. A Bíblia diz que nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos separar de Deus. O demônio não tem poder, os anjos não têm poder, o porvir não tem poder, o presente não tem poder, as alturas, a profundidade, nem criatura algum tem o poder de nos separar do amor de Deus, nada, a não ser nós mesmos. A Bíblia está falando de terceiros, está entendendo? A Bíblia está dizendo de terceiros, que os anjos, os demônios não têm poder, mas você tem. Quando parte do seu eu, quando parte da sua vontade, você tem a decisão final. Você tem um livre arbítrio, se você quer ou não quer. Então, você que me escuta nesse vídeo,
Eu quero que você agora comece a refletir acerca dessa história. Uma história que poderia terminar com um final feliz. Uma história que 90% ela nos emociona. E 10% tudo esses 90% cai. Por causa de uma decisão errada. Então que todavia nós vamos querer a vontade de Deus para a nossa vida. Então que todavia nós vamos seguir a vontade dEle, para que nós vamos sempre andar em acordo com Deus, alegrando o coração dEle e nós sendo forte. Então que todavia Deus venha prevalecer no nosso caminho, porque maior é aquele que está dentro de nós. Não é nós que é maior, maior é o que está dentro de nós, o que está no mundo. Irmão, nunca deixe que as tuas decisões venham falar mais alto que a decisão de Deus para a sua vida. Eu acabo esse vídeo aqui, estamos juntos nessa caminhada. Semana que vem temos mais uma mensagem poderosa para nós entendermos e compreendermos juntos aquilo que Deus tem a nos falar. Até lá, vamos orando, vamos buscando e vamos meditando acerca das Escrituras Sagradas. Estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus, amém?